Muito bem, continuando aqui na sessão de interferências e ataques do Lula, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite ao presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, para esclarecer a suposta interferência. Suposta. Nossa produção até colocou essa palavrinha de uma maneira muito generosa, né? Mas eu vou tirar. A interferência de Lula na estatal. O pedido de audiência foi proposto pelo senador Sérgio Moro e vem na esteira de uma decisão do Conselho de Administração da Petrobras, que impediu o pagamento de dividendos extraordinários para acionistas. A medida levou a uma perda de 55 bilhões de reais no valor de mercado da petroleira na semana passada. Por se tratar de um convite, Jean Paul Prat não é obrigado a comparecer a essa comissão do Senado Federal. Rodrigo, você podia aproveitar, eu sei que você tem feito isso no meio-dia em Brasília, acompanhe Rodrigo Oliveira, de segunda a sexta, aqui com o Wilson Lima, ao meio-dia, no nosso canal de YouTube de O Antagonista. Mas aproveitar para explicar um pouco essa questão dos dividendos para as pessoas que são leigas e não entendem essa distribuição. O Lula não quis que houvesse o pagamento dos dividendos extraordinários e aí pega mal para os investidores. Como é que você explica? É mais ou menos o seguinte: toda vez que você tem lucro, né, você pode escolher destinar parte desse lucro para os acionistas. Né? Quem são os acionistas? São aquelas pessoas que investiram na empresa, visando, obviamente, lucro lá na frente. Então, ele investe na empresa, corre o risco junto com a empresa, né, porque a empresa pode quebrar, pode dar problema. E aí, em determinado momento, essa empresa começa a dar dinheiro e ele espera o quê dessa empresa? E se ela não tiver uma ideia melhor do que fazer com o dinheiro, além de dar para ele, que devolva o dinheiro para ele, corrigido, para que ele então possa gozar desse risco que ele aportou lá atrás. E aí, o Lula, dessa vez, pediu, aparentemente, né, supostamente, pediu para que a Petrobras não distribuísse os dividendos extraordinários. O que são os dividendos extraordinários? O Estatuto da Petrobras tem uma norma lá dizendo que tem um mínimo de dividendos que você tem que distribuir toda vez que tem lucro. Deu 14, quase 15 bilhões de reais, isso vai ser distribuído em dividendo, que é essa devolução do lucro da empresa para o acionista, mas ainda tinha 40 bilhões de reais que podiam ser utilizados como dividendos extraordinários, isto é, acima do dividendo mínimo. A empresa é obrigada a distribuir esse dividendo? Não, de forma alguma, ela não é obrigada. Por que ela perde valor de mercado, como aconteceu com a Petrobras, que dizimou 55 bilhões de reais no dia que anunciou que não iria pagar o dividendo extraordinário? Ela perde valor de mercado porque o acionista está contando com aquilo. Então, ele está precificando a empresa com esse ganho de dividendos que ele está esperando receber. Se ele não vai receber isso, alguns acionistas acham que não vale mais a pena ficar investido naquela empresa e vão embora. Aí a empresa perde valor de mercado. Ah, a Petrobras perdeu dinheiro? Não exatamente, mas é como se fosse o seguinte: você tem um carro que, por algum motivo, por um motivo X, Y, Z, ele vale 50 mil reais. De repente, sai uma notícia dizendo: olha, o carro que você tem, ele é muito poluente e o governo vai proibir a utilização desse carro em 3 anos. De repente, esse carro passa a valer 30 mil reais. Então, isso é que aconteceu com a Petrobras. Ela, de repente, perdeu o valor de mercado. Isso significa que quem estava investido lá perdeu dinheiro. E aí, eu quero lembrar uma coisa para o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Mister L, o dono, o homem mais amado do país, que fala tantos sacrilégios por aí. Olha só, o acionista da Petrobras, além dos estrangeiros, além dos investidores institucionais, que são fundos de investimento, que têm cotistas que são pessoas comuns, como eu e você, além deles tem o trabalhador brasileiro no âmago, que inclusive você, Lula, lá em 2010, pediu que esse pessoal aportasse dinheiro do FGTS para ajudar a Petrobras a explorar o pré-sal. O senhor deve lembrar disso. Tem vários brasileiros, vários, mas são muitos, são milhares de brasileiros que têm dinheiro na Petrobras hoje, que é dinheiro do FGTS dessas pessoas, e o senhor, sem dó nem piedade, faz com que eles percam
parte do patrimônio com essa falação sem sentido. O que a Petrobras fez foi, então, pegar esses 40 bilhões e colocar num fundo de reserva que foi criado agora há pouco, lá em outubro, agosto do ano passado, mais ou menos, quando a Petrobras mudou o regulamento para também driblar a lei das estatais. Vocês devem lembrar dessa história. Junto com isso, ele criou esse fundo de reserva que tem a finalidade de fazer o seguinte: pagar dividendos, juros sobre capital próprio, que é um outro pagamento de proventos, antecipações, recompra de ações, absorver prejuízos ou ser incorporado ao capital social. Agora, veja você, hoje eu até vi um comentarista por aí falando, mas quando você compara o tanto de dividendo que o Bolsonaro deu e o tanto de dividendo que a Dilma deu, você entende por que a Dilma sofreu o golpe, né? Vocês devem imaginar de quem eu estou falando. E ele esquece de dizer que a Dilma não distribuiu dividendo, porque na época da Dilma, a Petrobras dava prejuízo. Na época da Dilma, a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do planeta. Agora me diga você se, com uma governança irresponsável, a gente faz uma empresa que é boa para o povo brasileiro. Pois é, Mr. R, fazendo aí o devido raio-x das interferências lulistas.